está a tua serva, Senhor, para fazer a tua vontade, fazer a tua obra, Senhor, declarando sobre a vida dela, que o Senhor está presente em todo momento, que o Senhor possa derramar sobre ela a tua glória, a tua graça, o teu mover, o teu agir sobre a vida dela aqui neste local, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar ela de forma sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre ela, sobre a casa dela, Senhor, um renovo ministerial, um renovo espiritual, derrama sobre a vida dela, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, e que o Senhor possa usar ela para falar conosco tremendamente nesta manhã, em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos. Essa coisa da gente ter faz parte do chamado, né? Mas a unção da cura está sobre a sua vida. Toma posse nessa manhã em nome de Jesus. Deus vai fazer algo diferente na vida de muita gente aqui. Na raça e decai andai a sé. Sabe, às vezes a gente, né, tem tantas expectativas para as nossas vidas, a gente tem tantos desejos de coisas que a gente quer ver ser cumprida, mas a gente não entende os processos. E hoje nós estamos no 11º dia do ano judaico, do ano bíblico. Ano 5.787, né? Há uma semana aí, entrando na semana da Páscoa. E Deus falou comigo, já tem falado comigo há vários dias. E eu não tinha entendido por que Deus estava falando sobre isso. E até que eu comecei a estudar essa palavra, e eu entendi o que Deus quer transformar em mim. E o que Deus quer transformar em você. Porque essa palavra, ela não é só para mim. Essa palavra é para nós, para o corpo de Cristo. Amém? Salmo 90, verso 12, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E por que o salmista fala isso, queridos? Porque a vida é tão breve, é tão passageira, e a gente tem tanta pressa, com tanta coisa, e a gente não sabe viver da maneira correta. E Deus, ele tem uma expectativa que nós, como seus filhos, nós cresçamos em sabedoria, em estatura, cresçamos em graça, e que a gente se desenvolva como pessoa, como seres humanos, como maridos, como esposas, como pais, como filhos, e acima de tudo, Deus quer que a gente se desenvolva como filhos de Deus verdadeiros, que têm o mesmo DNA do Pai, como cristãos verdadeiros, pequenos cristos, né? Que caminham de acordo com Cristo Jesus. E todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade para nós mudarmos. Não só mudarmos os nossos conceitos, os nossos valores, mas principalmente mudarmos hábitos. E os hábitos, eles estão diretamente ligados ao nosso comportamento. E é por isso que a misericórdia do Senhor, ela se renova para conosco a cada manhã. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E Deus, há vários dias, falando comigo, hábitos. E eu pensava, né, em tudo ao meu redor, menos em mim mesma. Porque muitas vezes, queridos, nós não temos a visão, o entendimento, porque os hábitos, eles são adquiridos por nós desde a tenra idade, desde a nossa infância. E são coisas que a gente vai fazendo automaticamente, são rotinas, ações repetidas, regularmente, que se tornam automáticas ao longo do tempo, exigindo pouco ou nenhum esforço consciente. Eles funcionam como um piloto automático cerebral para economizar energia, moldando o comportamento por meio de repetições diárias de tarefas.
Então, se você parar agora e pensar quantas coisas você faz automaticamente todos os dias. E uma delas, queridos, que nós criamos o hábito, e não há muito tempo, foi o hábito de acordar e já pegar o celular, né? Quem aqui que acorda e pega a Bíblia antes de levantar da cama? Primeiro hábito que a gente faz, primeira coisa, acordou, abriu o olho, tá, o celular. Você tem o hábito de se levantar pela manhã, escovar os dentes ou tomar um banho, né? Já pentear o cabelo, já arrumar a cama. Eu fui criada numa casa que minha mãe era muito exigente com a organização da casa. Então, eu tenho hábito, eu não sei sair de casa sem arrumar minha cama, querido. Se você chegar na minha cama e a minha cama estiver desarrumada, pode saber que eu estou doente. Porque é um hábito e é automático. Eu levanto, vou para o banheiro, escovo os dentes, volto e arrumo a minha cama. E Deus começou a me mostrar várias coisas, vários hábitos que eu tenho. E nós temos hábitos bons, né? Hábitos que são positivos, mas também temos os hábitos negativos. E hábitos são os poderosos geradores dos padrões que determinam o nosso estilo de vida. Cada um de nós tem um estilo de vida que são moldados pelos nossos hábitos. Portanto, padrões de comportamento que começam a ser construídos muito cedo na nossa vida, desde a infância, onde iniciamos o processo de aprendizagem e fixação. E ao longo dos anos, tudo vai se incorporando de maneira definitiva dentro de nós. E pequenos hábitos, eles vão conduzindo e reforçando hábitos maiores. E é por isso que a Bíblia nos fala lá em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, ela não se desviará dela. E uma das coisas que Deus ministrava muito forte no meu coração durante esses dias foi a questão da desobediência. Nós temos uma natureza rebelde. Nós nascemos com uma natureza adâmica rebelde. Então você, desde criança, não põe o dedo na tomada, não faz isso, não faz aquilo. A primeira coisa que a criança aprende é o não, né? E eu vejo, esses dias eu vendo lá com os meus netos, essa questão de hábito. Nós já criamos o hábito de desobedecer, queridos. Desde pequenos, nós nos tornamos, né, ao longo do tempo, cada vez mais desobedientes. Porque nós não conseguimos lidar com aquilo que contraria a nossa vontade. Então nós vamos resistindo à questão da obediência. Quantas vezes Deus tem falado coisas com você? Falado situações para você, em relação a você mesmo. E que você não consegue enxergar, não consegue ver que precisa mudar. Uma das coisas assim, né, que eu vejo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração é que meus filhos sempre falam isso para mim e eu, né, tô nem aí, vocês estão falando. Mas Deus falou comigo, a gritaria. Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu tenho uma voz muito potente, uma garganta boa. E falo alto por natureza. E criei o hábito, né, desde a minha infância, de falar alto. Meu pai fala muito alto. E não sei quando foi que eu desenvolvi esse hábito de gritar, sabe? Gritar quando eu estou brava, gritar quando eu estou irritada, gritar com as crianças, né? E Deus falou comigo esses dias, né? Paulo fala lá no livro de Efésios, no capítulo 4, que uma das coisas que nós precisamos deixar é a gritaria. E aí Deus ministrava ao meu coração que isso se tornou um hábito na minha vida e que eu preciso trabalhar esse hábito, porque gritar não faz bem nem para quem grita e nem para quem ouve, né? E Romanos 12:2, na verdade, a mudança de hábito, ela é um chamado recorrente, né?
um chamado constante na nossa vida. Deus todos os dias está trabalhando em mim e em você para que a gente mude hábitos. E Ele vai permitir situações, Ele vai permitir circunstâncias, Ele vai permitir pessoas, Ele vai permitir inúmeras coisas para que a gente possa enxergar a nós mesmos e venhamos a tomar uma postura de mudança. Muitas vezes os outros ao nosso redor estão enxergando, mas nós mesmos não vemos. E ai de quem nos critica, ai de quem fala pra gente, ó, você tá errado aqui, você precisa mudar aqui, que hábito feio é esse, né? E Deus, Ele nos ama como nós somos. Mas no amor infinito do Senhor, Ele não nos deixa permanecer como nós estamos. Então eu quero falar para você nessa manhã, que hoje Deus está trabalhando na sua vida para mudar hábitos. Deus quer quebrar as cadeias de hábitos malignos que nós desenvolvemos e damos legalidade para demônios e damos legalidade para que circunstâncias adversas sobrecaiam nas nossas vidas. Nós criamos o hábito de murmurar muitas vezes, né? Ao invés de criarmos o hábito de adorar ao Senhor, o hábito de abrir a nossa boca para agradecer, a gente abre a boca, a gente criou o hábito de murmurar, de olhar o pior de tudo e de todos. Criamos o hábito da fofoca. Shanai kamai andai assé. Criamos o hábito, Pai amado, de julgar, de criticar, né? Porque nascemos numa família que nossos pais, nossos parentes, né, tinham o hábito de criticar e de julgar. E nós adquirimos aqueles hábitos. Muitas vezes, queridos, o hábito, ele não vem só da criação que nós tivemos, ele vem da nossa própria cultura. O hábito de dar jeitinho em tudo, né? Nós, como cristãos, até hoje, ainda estamos tentando dar jeitinho nas situações, independentes do Senhor. Nós não paramos, muitas vezes, para perguntar para Deus: Senhor, que atitude eu tenho que ter? Como eu devo proceder dentro de tal circunstância? Não, nós vamos dar o nosso jeitinho. Por quê? Porque é um hábito. É comum para nós. E o Senhor, Ele nos convida a crescermos, a abandonar os velhos costumes e a desenvolver atitudes que reflitam o caráter de Jesus. E aqui na palavra, Paulo fala assim, no Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da rejeição. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, né? Foi bem para mim isso aqui. Blasfêmias. Quantos criaram o hábito de xingar, meu querido? E bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Romanos 12, 2 fala que nós precisamos moldar a nossa mente, não segundo os padrões
do mundo, não segundo os padrões desse sistema maligno, da cultura, da criação que nós tivemos, mas moldar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai mudar a nossa maneira de pensar, ela vai mudar a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, ela vai mudar a nossa maneira de enxergar os outros. E muitas vezes os nossos hábitos, eles vão se formando sem a gente perceber. Palavras negativas, pensamentos de medo, atitudes de orgulho ou indiferença e tantas outras coisas. Você mesmo, enquanto eu estou falando aqui, eu acredito que o Espírito Santo esteja ministrando o teu coração e colocando dentro de você, mostrando para você quantos hábitos você formou ao longo do tempo e que precisam ser apagados, que precisam ser destruídos da sua vida, que você precisa criar novos hábitos. E isso acaba se tornando parte da nossa rotina. E o Senhor, Ele nos dá o privilégio, queridos, de termos a palavra dEle para que possamos ser reprogramados. Para sofrermos as mudanças, as transformações, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Fala assim, a mudança começa na mente. Quando escolhemos alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus e não com os padrões do mundo. E nós vemos, né, tanto a neurociência quanto a psicologia, elas buscam entender como que os hábitos se formam e como que eles podem ser transformados. E são tantas técnicas, tantas propostas, estratégias que são ensinadas e promessas que são feitas dentro da psicologia, dentro da neurociência. Centenas de pessoas, elas gastam fortunas para tentar mudar hábitos. E mesmo assim elas não conseguem. Fala assim, porque o problema não está apenas na química do cérebro e no comportamento automatizado. Querido, a raiz está no coração. E o coração humano, ele não pode ser reprogramado por técnicas e nem redimido por autodisciplina. Precisamos ter disciplina? Precisamos. Mas isso não é o suficiente para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso coração. Não tem como refigurar a superfície, porque o problema, ele é muito mais profundo do que aquilo que nós muitas vezes enxergamos. Amado, sabe quando é que você vai começar a ser curado, restaurado, liberto? Quando você perceber que você precisa mudar. Quando você reconhecer as suas falhas de caráter, os traumas que você traz na sua vida, quando você reconhecer as deformações que você tem como ser humano, quando você reconhecer que como marido, que como pai, que como esposa, que como mãe, que como filho, você está deixando a desejar, aí o Senhor é poderoso para trabalhar dentro de você, trazendo um arrependimento, para que você possa verdadeiramente desejar mudar. Porque, querido, tem mudanças que elas são rápidas, mas tem mudanças que elas levam tempo, que elas vão exigir de nós um esforço. Elas vão exigir de nós um trabalho para que nós possamos mudar. Eu tenho trabalhado essa questão, né, da gritaria. E vou falar para vocês, não é fácil. A casa da minha filha é muito grande e o Guilherme é muito abençoado de Deus, tem muita saúde, graças ao Senhor.
Eu não vou dizer que ele é hiperativo em nome de Jesus, então é Guilherme, desce daí. Guilherme, não sobe a escada. Guilherme, você pendura no corrimão. Guilherme, desce da mesa. Né? E a casa é muito grande. Às vezes eu estou na cozinha e eles estão lá dentro ou lá no quintal. Né? E ao invés de sair lá fora e falar calmamente com as crianças, né? Eu dou uns berros. E eu estou rindo, queridos. Mas, na verdade, eu estou confessando a minha dificuldade. Estou confessando um mau hábito que eu criei e que precisa ser extirpado da minha vida, porque isso não está fazendo bem para os meus netos. E eu vejo que agora eles também gritam. Tudo que eles vão falar, eles falam gritado. Né? E como eu fico mais tempo com eles, então eu preciso mudar para que eles também mudem. E Romanos 6,6 fala: nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído e não fôssemos mais escravos do pecado. E o verso 11 de Romanos 6: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso significa que a cruz de Cristo não apenas ela nos redime, mas ela não é só o símbolo, né, do perdão, mas ela nos capacita a viver de uma vida nova. É o poder de transformação. A cruz é poder para nos transformar. Queridos, eu e você ainda estamos nessa terra porque nós ainda temos muito que mudar. Porque se a gente tivesse alcançado um nível de perfeição, né, a gente já tinha ido para a glória. E a cruz, ela não modifica somente o nosso comportamento, ela transforma o nosso coração. Ela transforma aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, aquilo que nós enxergamos. A cruz, ela transforma a nossa maneira de viver. E a partir do coração, as mudanças passam a ser reais nas nossas vidas. Se você olhar para você hoje e lembrar de como você era antigamente, você vai ver quanta coisa você já mudou. E isso foi o processo da cruz dentro de você. A cruz, ela salva, ela santifica, mas ela não promete a organização neurológica das sensações do corpo com o ambiente, a interação, né, do nosso corpo com o ambiente para permitir respostas que nos adaptam ao meio, como a neurociência prega. Ela promete morte e ressurreição. A cruz promete, queridos, que nós vamos morrer para nós mesmos, que nós vamos morrer para o mundo, que nós vamos morrer para as nossas vontades, nós vamos morrer para o pecado e vamos ressuscitar para a vida eterna, para a glória de Deus. Vamos ressuscitar para o Senhor. A cruz, ela não oferece para nós um conjunto de estratégia para construir e gerenciar a identidade. Mas ela oferece uma identidade redimida, porque ela vai lidar com a escravidão do pecado nas nossas vidas e vai nos libertar verdadeiramente. Queridos, quanta coisa dentro de mim e de você ainda precisa ser levado à cruz. E eu quero falar para você, não permita que a cruz ela perca o poder de crucificar diariamente a sua vida. Lucas 9:23, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando Jesus morreu na cruz pelos pecadores, ele não apenas tomou o nosso lugar, realizando aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, né? Que era nos perdoar.
mas ele também revelou para nós o que nós devemos fazer. Ao morrer na cruz, o Senhor estava dizendo para mim e para você que nós precisamos tomar a nossa própria cruz. E isso, querido, não é de vez em quando, isso é diariamente. E trilharmos, seguindo Jesus, pelo caminho do Gólgota, pelo caminho do Calvário, o caminho da morte para o nosso ego, a morte para o nosso eu, a morte para essa egolatria, aonde nós somos os primeiros. Cristo, ele morreu para nos salvar do inferno, mas ele não morreu para nos poupar da cruz. Ele não nos poupa da cruz, queridos, ao contrário. Ele nos convida a ir à cruz todos os dias. E sendo essa uma semana de Páscoa, semana onde nós comemoramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é bom que você também tome uma posição, né? Não só você, mas eu também. Tomemos uma posição de morrer para nós mesmos. Fazer morrer velhos hábitos, velhas condutas, até mesmo positivas aos nossos olhos, mas que estão trazendo prejuízos para as nossas vidas. Jesus morreu para que nós fôssemos glorificados, mas não para que nós fôssemos isentos de sermos crucificados. Para ser glorificado, querido, precisamos passar pela cruz. Shanai Kamai Anagasui Dekai. John Piper, ele tem uma frase, ele fala que para o cristão a cruz de Cristo não é apenas um marco passado de substituição, é também um lugar presente de execução diária. Todos os dias a cruz está presente para executar as nossas vidas. E Paulo, ele foi um homem muito usado pelo Senhor para falar sobre mudança de conduta, mudança de hábitos, mudança de caráter, né? E se a gente vê lá as cartas de Coríntios, Paulo está tratando essencialmente do comportamento dos crentes nas cartas de Coríntios. E ele evidencia que a raiz de tanto orgulho e de tanta arrogância no meio daquele povo de Corinto estava no fato de que os cristãos ali estavam permitindo que a cruz, não estavam permitindo que a cruz exercesse o seu efeito, porque eles acreditavam que eles tinham superado a cruz. O povo estava cheio dos dons. Aquela igreja era uma igreja rica, era um povo rico, era um povo abastado, era um povo que pensava que era forte, era um povo que eles eram reis aos seus próprios olhos. E a fraqueza da cruz, a loucura da cruz, a humilhação da cruz, tudo isso para eles pertencia ao passado. E aí eu e você não entendemos os processos que nós estamos vivendo, onde muitas vezes nós estamos debaixo de uma humilhação intensa, onde nós estamos debaixo de situações assim que a gente não vê saída escapatória, onde muitas vezes nós estamos num relacionamento que nós nos vemos muitas vezes opressos, porque a gente não entende que o Senhor está tratando principalmente com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa presunção. O Senhor está tratando, queridos, na Rasui Decai Andai Assé, com a nossa, com essa estrutura de comportamento que nós precisamos mudar, reconhecer que precisamos mudar. Amados, desde a infância, por causa de N situações que nós vivemos na nossa infância, com parentes, com pais, né?
que eram pessoas difíceis, a maneira como muitos de nós fomos criados, fez com que nós levantássemos estruturas de defesa que se tornaram hábitos nas nossas vidas. Então, quando alguém vem falar conosco, nós já somos ríspidos. Às vezes a pessoa vem na maior delicadeza e a gente já é ríspido, já levanta logo a barreira da defesa. Por quê? Porque foi hábito que nós criamos. Sabe, queridos, às vezes nós somos tão podados em algumas coisas, reprimidos em algumas coisas desde a infância, que nós nos tornamos na fase adulta autossuficientes e nós nos tornamos insubmissos às autoridades. Então nós fazemos as coisas muitas vezes sem perguntar se pode, sem perguntar se é da vontade de Deus, e tomamos atitudes que mostram essa deficiência, essa deformação nas nossas vidas, e que aconteceu pelos muitos hábitos, né, que nós fomos levantando ao longo da nossa história. Só que hoje, sabe, Deus está falando aqui que Ele não quer que a gente se defenda. Se defende não. Deixa que Deus defende você, sabe? Fica quieto, cala a boca. Não responde. Não reage. Deixa que o Senhor te defenda. Em 1 Coríntios 4, do verso 8 ao 11, vocês consideram que já têm tudo de que precisam, pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculos para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos mantermos aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Paulo está falando aqui que ele como apóstolo tinha sido tratado por Deus de uma tal forma que nada dessas coisas o afetava mais, mas que para os coríntios, eles se achavam os reis e queriam se impor, queriam ser vistos, né? E lá em 1 Coríntios 2:2 ele fala: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Que Paulo está falando é que tudo o que ele pudesse conhecer, tudo que ele pudesse ensinar, tudo que ele fizesse, ele o faria em relação a Cristo crucificado. E ele coloca a cruz no centro da sua vida, do seu ministério, dos seus relacionamentos cotidianos. Não era primeiro Paulo, era primeiro Jesus em tudo. Olha para mim e olha para você, queridos. Quantas vezes em todas as áreas da nossa vida nós nos colocamos em primeiro lugar e nunca colocamos o Senhor. A cruz não opera em nós. Paulo, ele fabrica tendas à sombra da cruz. Ele não queria ser pesado para os irmãos. Então ele se posiciona à sombra da cruz. Ele prega à sombra da cruz. Ele debate com os opositores à sombra da cruz. Ele come, bebe, dorme em Cristo crucificado. E o efeito disso na vida de Paulo é transformador, porque Paulo se torna um homem de amor contrito. Paulo, ele se torna um homem fora de sintonia com esse mundo,
esse mundo que busca glória, esse mundo que busca poder, prazeres, fama, holofotes, esse mundo que deseja ser reconhecido. Paulo, a vida de Paulo ela só podia ser explicada, queridos, por Deus, pelo poder de Deus, pelo poder da cruz do Senhor Jesus operando nele, a ponto de ele dizer que ele não vivia mais para ele, que ele não vivia, não é mais o meu ego, não é mais o meu eu que me governa, que me conduz, porque eu estou morto em Cristo Jesus. E Paulo, ele morria na cruz todos os dias, para sua ostentação intelectual, porque Paulo era um homem muito culto, para a eloquência impressionante, para exigências seculares de apresentação elegante, autoconfiante, poderosas, atraentes, para a sua vontade, para os seus prazeres. Paulo, ele morreu para si, viveu para Cristo, servindo o próximo. Ele não pensava primeiro nele, ele pensava primeiro no outro. 2 Coríntios 5,15, Cristo morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. A Bíblia fala que Paulo esteve entre os coríntios em temor, em fraqueza, em grande tremor. E ele fez questão de escrever isso, né? Para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, nem tampouco em nossa própria força, para transformar nossos hábitos, mas no poder de Deus, o poder de Cristo crucificado. Sabe, queridos, tem muita cura que Deus quer fazer em áreas das nossas vidas. Mas essas curas, elas não dependem só do Senhor, elas dependem de nós. Elas dependem de nós mudarmos hábitos. Como eu disse, nós estamos num novo ano bíblico, né? Entramos num novo ano bíblico. E geralmente, ano novo, a gente pensa assim, vou fazer tudo novo. Ano novo, vou mudar aqui, vou mudar ali, né? E quando a gente vê, o ano passou e a gente não mudou nada. Mas esse é um ano que Deus te dá a oportunidade de pensar e rever. E nós estamos aí entrando na primeira festa bíblica, que é a festa de Páscoa. Nós estamos aí no 15º ano da igreja firme na rocha, na raça e decai andai a sé. E quanta coisa ainda precisa ser transformada em nós, mudada em nós. Quanta coisa ainda Deus precisa tratar no nosso homem interior. Shanai kamai andai a sé. E agora é tempo de nós nos submetermos à cruz do Senhor, porque somente a cruz vai transformar os nossos hábitos. E cruz, queridos, é renúncia. A cruz, ela vai revelar a gravidade dos nossos pecados e ela vai romper com a banalidade, a maneira banal de hábitos que nos escravizam. E quantos de nós ainda estamos escravizados por hábitos, queridos? Não é só uma cervejinha, cigarro, né? Para não falar dos hábitos, né, sexuais, ou internet, ou a cruz, ela mostra o custo do pecado. E quando nós contemplamos Cristo crucificado, queridos, nós percebemos o nosso pecado. O problema é que a gente não contempla Cristo crucificado, a gente só quer contemplar Cristo ressurreto e glorificado. Né? Aquele filme do Mel Gibson lá, da crucificação de Cristo, eu acho que foi um filme que marcou bastante pessoas, porque a gente nunca pensou, né, na forma como Jesus foi tratado. Aquilo para a gente parece que é uma história muito, né, muito longe. E ao retratar ali de uma forma superficial o sofrimento de Cristo,
na cruz, na raça e decai andai a sé, nós ficamos escandalizados, mas aquele era um filme que a gente devia passar para nós mesmos toda semana, para a gente entender o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas e o exemplo que Ele deu para que nós possamos seguir em relação à nossa própria morte para essa velha natureza. E quando a gente for tentado a nos render novamente a hábitos escravizadores, nós devemos voltar para a cruz, ver o preço que foi pago e deixar que a cruz venha quebrar todo tipo de sedução, de pecado e de maus hábitos nas nossas vidas. E a cruz, ela nos liberta da necessidade de provarmos o nosso valor. Quem aqui que nunca quis provar que tem valor? Né? Olha os relacionamentos. Quantas vezes a mulher quer provar para o marido que ela tem valor, sim, que ela não é só piloto de fogão, não, que ela sabe outras coisas, que ela tem entendimento, que ela tem inteligência para fazer outras coisas. Na raça e decai andai assim. Né? Eu posso falar isso. Eu tinha um problema muito sério e eu levantava de manhã, maquiada, de roupa de seda e salto alto e ia para o fogão. Porque eu queria que meu marido me visse e me desse valor. Né? E, queridos, muitos hábitos que nos escravizam nascem de uma busca por um alívio emocional. Eu posso dizer para você que eu sofria muito pela traição. Eu sofria muito com o adultério. E então eu tentava fazer com que o meu marido me visse externamente, né? E muitos hábitos escravizadores, eles vêm na necessidade da validação, da aceitação, do controle. Mas a cruz fala para nós que nós já fomos aceitos, que nós somos amados, que nós fomos redimidos. Que não é por mérito, mas é pela graça. E a luz, ela encerra a ilusão de que nós precisamos nos salvar por meio de esforço, de performance ou de prazeres. Queridos, quantos vícios nós adquirimos que começaram como hábitos pequenos nas nossas vidas. Shanai, Kamai, Anagasui, Dekai. No impulso de buscar um refúgio em hábito destrutivo, prega o evangelho para você mesmo. Declara para você mesmo que Cristo morreu por você. Que você não precisa provar nada. Que você não tem mérito, mas que você tem valor no reino de Deus. Que você está seguro no amor do Senhor. Que o Senhor é o seu tesouro. Que Ele é o seu prazer. E que você não precisa de absolutamente nada a não ser da presença do Senhor na sua vida. Esse tipo de liberdade, querido, vai cortar o ímpeto de muitos vícios, hábitos nas nossas vidas. A cruz, ela nos chama para a morte, dia após dia. E ela nos dá estratégias práticas para a gente lutar contra o pecado. Jesus disse para mim e para você lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. O Senhor está falando para você e para mim. É todo dia. É todo dia. É toda hora. Na raça e decai, andai a sé. Que os desejos desordenados, os hábitos viciantes, precisam ser crucificados. Que pensamentos egoístas, que pensamentos que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para você, precisam ser crucificados. Na raça e decai, andai assim. E ao invés de nós esperarmos uma transformação instantânea, nós precisamos abraçar o processo diário da mortificação do ego. Tá?
Cada vez que a gente renuncia a um hábito que nos escraviza, nós estamos dizendo: hoje eu estou crucificando tal desejo. Hoje eu estou tomando a minha cruz. Minha vida nesse corpo terreno, ela se dá pela fé do Filho de Deus, e não por aquilo que eu quero, por aquilo que eu posso, por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu desejo me tornar. Na raça e decai andai a sé, de acordo com os padrões do mundo. Querido, não é fácil. Mas pelo poder da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, nós podemos sofrer mudança, transformação. E uma das coisas que é importantíssima para a mudança, para a transformação de hábitos, na raça e decai andai a sé, é a leitura da palavra e a oração. Porque o Espírito Santo, ele vai mostrar para nós dentro da palavra aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Através de uma oração, queridos. Eu vou falar uma coisa para você. Há uns dias atrás, a Daniela falou para mim, eu não sei, eu dei um berro com o Guilherme, e a Daniela falou para mim assim: mãe, não grita, mãe, para de gritar. E aí, na hora, eu estava muito brava, eu ainda gritei, foi com ela também, né? E aí, eu ouvi claramente o Senhor falar para mim: se livre desse hábito. Shanai kamai andai assim. Na hora, eu fiz assim para Deus também. Coisa da minha cabeça. Aí, só que Deus não cansa, né? E aí ele ficou martelando na minha cabeça dias sobre essa questão de gritar e de mudar hábito. Queridos, não se trata de esforço apenas, mas de permitir que Deus opere nas nossas vidas. Precisamos pedir ao Senhor para Ele operar. Eu reconheço que eu grito, Senhor. Eu quero parar com isso, não quero mais ser assim. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu externo uma ira e sou ríspida. E eu não quero mais ser assim. Eu quero que a cruz do Senhor opere em mim. Na raça e decai andai a sé. E pequenas decisões, como escolher perdoar, falar com amor, agir com honestidade, confiar mais em Deus, e outras mais, elas vão construir hábitos positivos dentro de nós. E a mudança, como eu falei, nem sempre ela é imediata. Vai vir dias de luta, dias que eu tenho certeza que eu ainda vou gritar, mas eu também tenho certeza que quando eu gritar, o Espírito Santo vai estar ali para me ajudar, para me corrigir. E o que vai nos sustentar é a graça do Senhor, porque Deus é paciente e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Queridos, e em cada passo de obediência que nós dermos, na raça e decai andai assim, nós teremos vitórias em áreas das nossas vidas. Fala assim: mudança de hábito. Nunca foi sobre força de vontade. Sempre foi sobre transformação do coração e de identidade. Querida, a gente não muda de vida tentando, nós mudamos fazendo escolhas sábias, decidindo, renovando a mente com a palavra e permanecendo firmes na raça e decai andai a sé. Porque o reino de Deus não tem rotina. O reino de Deus não tem hábito e não é uma rotina. É disciplina espiritual.
que constrói destino para as nossas vidas. Da raço e decai andai a sé. Eu e você muitas vezes estamos sem destino, porque ainda não mudamos hábitos nas nossas vidas para vivermos o reino. Shanai kamai andai a sé. Deus nos chamou para governar, queridos. E se nós não conseguimos governar áreas das nossas vidas, que governo mais Deus vai colocar nas nossas mãos? Na raçui decai andai a sé. Deus tem destino para nós. E nós precisamos nos posicionar para mudar hábitos que estão prejudicando o nosso relacionamento com Deus e o tomar posse da nossa herança. Shanai kamai andai a sé. Vamos ficar de pé. Quando eu estava lá atrás, na hora do louvor, Deus me mostrava muitas correntes caindo. Eu via correntes assim que vinham, né, de fora da igreja assim alto. E eu via muitas correntes caindo. E essas correntes, elas estavam presas nas mãos. Shanai kamai andai a sé. E mãos fala de quê? De conduta. Nahasui decai anagashai. Então eu vejo que o Senhor, a partir do nosso posicionamento com Ele, em querer e enxergar e reconhecer que nós temos maus hábitos, sim. Queridos, eu e você muitas vezes não temos controle de nós mesmos, o domínio próprio ainda é muito pequeno dentro de nós. Quantas vezes nós nos vemos, né, explodindo, falando coisas que nós não gostaríamos de falar, porque ainda precisamos mudar. E eu vejo assim Deus quebrando muitas cadeias, muitas correntes, sabe, para nos libertar dentro da nossa conduta, para que a nossa conduta ela faça a diferença, para que a nossa conduta nos leve a ser referencial do Senhor, principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, queridos. Shanai kamai andai a sé. O Senhor pode me levar para um outro estado, para uma outra nação, para pregar a palavra, para falar do amor do Senhor, mas quem está vendo a minha conduta no meu dia a dia são aqueles que estão próximos de mim. Shanai kamai andai a sé. Horekalahash rekalabashai. Nessa manhã, nesse dia, o Senhor quer te curar. Sharabakai anagasui decanto rekalabashai. Vejo assim o Senhor passando com cura, bálsamo, Shanai kamai anagashai, nas mãos de pessoas aqui. Aquelas mãos que estão inchadas, Shanai kamai andai a sé. Queridos, não é inchada de trabalho, não é inchada, Shanai kamai anagasui decai, por causa do comportamento que não procede do Senhor. Sharabakai andai a sé. Eu vejo Deus entrando com uma grande cura na sua vida, Karen. São cicatrizações muito profundas de feridas, de traumas, Shanai kamai andai a sé, que muitas vezes te faz ter ações, comportamentos, atitudes que você não gostaria de ter. Shanai kamai underrécia, orekalahash rekalabashai, sui kamai underrécia. Deus quer te curar, Deus quer te transformar, Deus quer mudar a sua história, porque Ele tem um plano muito grande através da sua vida. Shanai kamai underrécia, orekalahash rekalabashai, sui decai rekalahash. Quando eu estava ali atrás, eu via você, moço de preto. Você é irmão do menino ali, né? Do Douglas. Eu via como se o Senhor arrancasse algo de você. Era como se fosse era uma coisa comprida. E eu via que Deus ia puxando aquilo. Na raço e decanto, kamai underrécia. Deus está arrancando
algo dentro de você que tem prejudicado aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E eu entendo que se ainda existem mau hábitos, se ainda existem coisas que você precisa renunciar todos os dias diante do altar do Senhor, Xarabacaia Nagasui Decanto Recalabachai, o Senhor está te capacitando para que você possa agir e reagir dentro desse processo, porque Deus, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir, o Senhor quer te curar, Ele quer cicatrizar, são muitas feridas, são muitas deformações, Suidecanto como Xarabacaia Nagashai. E Deus, Ele quer mudar a sua história. Tu tem noção de quantos serão curados pelas tuas mãos, moço? Você tem noção de quantos serão restaurados? No abrir da tua boca. Estou dizendo para você que é um processo fácil, mas estou dizendo para você que à medida que você se submeter, mesmo que às vezes você caia, né? A gente cai, mas à medida que você se submeter em obediência ao Senhor, muitas mudanças você vai começar a ver materializar na sua vida. Vejo uma grande mudança também acontecendo na sua vida, Juliana. Sabe, chega de tropeçar. Chega de tropeçar, sabe? Os mesmos sentimentos, as mesmas inconstâncias, as mesmas dores. Vejo o Senhor também entrando com cura. Querido, se nós pudéssemos ver a grandeza daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e através das nossas vidas, a gente ia se posicionar com mais facilidade para o Senhor. Sabe, por mais que doa em nós a questão de renunciar à nossa vontade, renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Eu vejo Deus quebrando um grande paradigma sobre a sua vida, Vitor. É como se fosse uma parede. E eu vejo Deus pondo por terra essa parede. É como se você tivesse encapsulado dentro de uma parede. E eu vejo o Senhor quebrando essa parede. E o Senhor te libertando. Vitor, o Senhor disse que você vai dar bons frutos. Eu vejo Deus tirando você de uma rotina e te levando a experiências sobrenaturais com o Senhor. Tem pessoas aqui que precisam da manifestação do sobrenatural de Deus, por causa do nível de pessoas que elas precisam alcançar. Senhor, nós te rendemos toda a honra e toda a glória neste dia. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Senhor, o Senhor não nos repele por estarmos ou sermos ainda, Pai amado, tão adâmicos, Senhor. Mas o Senhor trabalha dia após dia, Pai, para nos moldar segundo a Tua vontade, segundo aquilo para o qual o Senhor nos criou.
Senhor, e em nome de Jesus, nos perdoa pela nossa resistência à Tua palavra, nos perdoa pela nossa resistência ao Espírito Santo, nos perdoa, Pai amado, por sermos tão rebeldes e desobedientes. Nos perdoa, Pai, Xarabacaianagachai, por permitirmos, ó Deus, que o orgulho, a arrogância, a altivez, Pai amado, a prepotência, Senhor, nos domine muitas vezes, ó Deus. Xarabacaianagasuidecai, por queremos que as nossas razões prevaleçam, Deus. Senhor, em nome de Jesus, neste dia, nós queremos, Pai amado, nos esvaziar, Deus, de tudo aquilo, Pai amado, que nós ainda somos. Queremos colocar o nosso ego na cruz, Senhor. Shanai kamai anagasui dekai. Horekalahashi rekalahaiche. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar todo o nosso ser, Deus, à disposição do Teu Espírito, para que possamos sofrer as mudanças, as transformações, que nos levará, Pai amado, ao governo, que nos levará, Senhor, Xarabacai Anagachai, a tomarmos posse da nossa herança, Xanai Kamai Andaiassé, a adentrarmos, Pai amado, ao destino que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Horekalahashi Rekalabashai. Senhor, quebra toda essa resistência que ainda existe dentro de nós, ó Deus. Oh, Senhor, de acharmos, Pai amado, que o Senhor tem que fazer da forma como nós queremos, Deus. Shanai kamai andaiassé. Horekalahashi rekalabashai. Senhor, em nome de Jesus, nos lava, Pai. Nos limpa, Senhor. Shanai kamai andaiassé. Horekalahashi rekalahati. Para que nós possamos externar, Pai, através da nossa conduta, a pessoa de Cristo vivo em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sei que você quer, você nem quer falar. Glória a Deus. Queria dizer só mais um pouquinho. Nas quintas-feiras, nós estamos fazendo libertação. E nesse mês de abril, nós vamos fazer cura interior. E eu quero convidar a igreja inteira para estar aqui, tá bom? Eu convido vocês na quinta-feira, 8 horas, vocês estarem aqui para nós lidarmos com rejeição, lidarmos com orgulho, lidarmos com várias coisas que nós precisamos ser curados. Então, eu gostaria que você viesse quinta, 8 horas. Venha, em nome de Jesus, venha a igreja inteira. Não só os que fazem casa de Sadom. Amém? Vou em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Semana que vem, Páscoa.